Momento de reflexão. Antes do Senhor Jesus havia uma variedade de deuses. E depois de Jesus, então há uma variedade muito maior. Antes do Senhor Jesus havia o deus Horus, lá do Egito, a deusa Diana, de Éfeso, a deusa Ísis, da Babilônia, e assim por diante, muitos deuses. Hoje existem muitos deuses, imagens de escultura, existe Allan Kardec, existe Buda, Maomé e assim por diante. São muitos os deuses e muitas variedades de fé. Mas a fé perfeita precisa ser fundamentada. E as pessoas às vezes têm fé em coisas sem fundamentos e que não lhe trarão nenhum benefício. Trarão sim prejuízos, porque adorar a deuses que não é o Deus verdadeiro é abominável. Então devemos adorar somente a Deus. Então, falando de adoração, um certo apóstolo, por nome Paulo e Silas, estava pregando uma certa vez e nesse momento que ele estava na rua anunciando a Jesus, o Salvador, então tinha uma mulher com espírito maligno e ele, pela palavra do Senhor, ele expulsou aquele espírito maligno. Por esta causa, ele foi preso e foi lançado ele no poço, lá no lugar mais seguro daquela cadeia, e foi amarrado seus pés no tronco. Mas Paulo e Silas, à meia-noite, estavam orando e louvando a Deus, e cantando louvores a Deus. Então, à meia-noite, deu-se um grande terremoto, e aquela cadeia, então, se quebrou, e as correntes foram soltas dos seus pés, e então foram libertos todos os presos daquela cadeia. E então o carcereiro daquela cadeia, quando viu que todos os presos estavam soltos, ele quis se matar. Então Paulo gritou com ele para que não fizesse aquilo, não se matasse. E ele então, todo trêmulo, chegou junto de Paulo e Silas e disse: o que farei, o que será necessário para me salvar? E Paulo então respondeu aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então Jesus ele disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos os deuses que vieram antes de mim, se intitulando ser Deus, são ladrões e salteadores. E todos os que vierem em meu nome, dizendo eu sou Cristo, não acrediteis nem lhes deis crédito. E quantos Cristos já surgiram? Então nós temos uma variedade enorme de Cristos que já surgiram depois de Jesus. Então, Jesus é o Senhor e nele devemos ter fé. A fé perfeita em Deus precisa ser baseada em Cristo, porque em Cristo nós temos a fé perfeita. Por quê? Porque os demais deuses que surgiram, eles morreram e os seus restos mortais estão na cova, estão na tumba. Eles não podem fazer nada. Mas Jesus, o que ele falou, quando ele estava em vida, ele fez. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, do que o de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos chamou de amigos. E Jesus doou a sua vida por nós, no Calvário. Ali no Gólgota, ali na cruz do Calvário, Jesus doou a sua vida por amor a nós. E ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus ressuscitou. Se você for na cova ou na tumba destes outros deuses que se intitulam Deus, os seus restos mortais estão lá. Eles não podem fazer nada.
pois os seus restos mortais estão lá. Eles não ressuscitaram. Mas Jesus, a sua história é comprovada tanto na história secular como na história bíblica. Jesus ressuscitou. Se você for no túmulo de Jesus lá em Israel, está escrito: ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Por isso nós temos garantia de vida eterna, baseado a nossa fé em Cristo, vinculada a Cristo. Nós temos garantia porque ele ressuscitou, porque o seu sacrifício foi aceito perante Deus. Então ele é o nosso resgate, porque ele ressuscitou. O seu sacrifício foi aceito perante Deus, porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nada ele poderia fazer, porque o seu sacrifício não teria sido aceito. Mas como ele ressuscitou, então o seu sacrifício foi aceito, então ele pode fazer aquilo que ele falou. Louvado seja Deus. Está escrito lá em João, no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por Jesus, ninguém pode ir ao Pai, ninguém poderá ser salvo se não for por Jesus, porque ele é o caminho, ele é a porta. Ele é a porta estreita que nós precisamos entrar. A porta larga, a porta do mundo, é a que conduz à perdição, mas a porta estreita que conduz à vida eterna, e são poucos os que entrarão por ela. Mas a você que está me ouvindo aí, que Deus use de misericórdia para contigo e que Deus possa fazer uma obra grande no seu coração e você possa arrepender e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e ser salvo e receber a vida eterna em Cristo. Porque em Cristo temos a vida eterna. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por Jesus. Em Jesus nós temos a vida eterna, porque ele nos abriu o caminho. Quando ele morreu, quando ele disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, que ele rendeu o espírito, baixou a cabeça. Nesse momento, o véu do templo que tinha lá em Israel, o véu do templo, o templo que tinha lá em Israel, e tinha um véu que separava, um véu, uma cortina bem feita, que separava o santo do santíssimo. No momento que Jesus disse: está consumado, aquela cortina rasgou, abriu o caminho para o homem ir diretamente a Deus através de Cristo. Abriu-se o caminho, rasgou-se o véu que separava o homem de Deus foi rasgado por Cristo Jesus, porque ele é o caminho. Então ele disse na sua palavra: todos os que vieram antes de mim, teve muitos deuses antes de Jesus. São diversos os deuses que teve antes de Jesus. Citei aqui apenas 3, mas são diversos os deuses que vieram antes de Jesus. Mas todos que vieram antes de Jesus, Jesus disse: são ladrões e salteadores. São ladrões, são obra do mal, que não pode fazer nada. E todos os que vieram em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, não acrediteis, nem lhe deis crédito. Porque quando Jesus vir, ele virá para o seu povo para arrebatar a sua igreja. E quando ele vir para o mundo, ele virá como relâmpago, que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Quando ele vir para o mundo, para o dia do julgamento das nações, todo olho verá. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a verdade. E lá no túmulo de Jesus está escrito assim: ele não está aqui porque ele ressuscitou. E muitos dos irmãos, Paulo diz, mais de 500, no dia da sua ascensão ao céu, mais de 500 estava ali com Jesus no momento que ele subiu ao céu. No momento que Jesus foi elevado ao céu, tinha mais de 500 irmãos. E Paulo dizia que alguns deles já tinham morrido, mas a maior parte ainda vivia. Jesus é a verdade e a vida. Então nós precisamos pôr a nossa fé em algo fundamentado de verdade, de perfeição,
que pode fazer alguma coisa por nós. Os demais não podem fazer nada. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Você pode tirar as suas próprias conclusões ouvindo toda a Bíblia em áudio em apenas 88 horas. Você pode ver os 1189 capítulos que compõem toda a Bíblia em apenas 88 horas. Na nossa página audiodabiblia.com. Uma só palavra, audiodabiblia.com. Este e demais trabalhos serão realizados graças ao Senhor Jesus e à sua divulgação, orações e contribuições de ouvintes como você. Que Deus nos ajude e nos ampare. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém.